Olá, meus queridos amigos, vamos ao estudo da lição número 3, a parte de quarta-feira. A lição fala sobre o legado de Caim, e a parte de quarta-feira fala sobre a punição de Caim. Como Caim se tornou um homem assim, abertamente, afrontador de Deus. Uma pessoa que Adão e Eva esperavam que ele fosse o resgatador, o restaurador, se tornou uma serpente também. Pela segunda vez, Adão e Eva estavam diante da serpente, agora no papel do seu filho Caim. Alguém que tinha um espírito violento, alguém que murmurava contra Deus por causa da maldição da terra, alguém que ofereceu um sacrifício assim pensando em si mesmo e não pensando no Salvador. Desonrou a memória, o simbolismo do cordeiro que representava Jesus. Quis, antes de mais nada, mostrar que ele tinha competência para, assim, mostrar quem era o libertador. Então, Caim afrontou totalmente a Deus com o seu proceder. Por isso que, ao meditarmos na história de Caim e Abel, nós, seguimos um pensamento jurídico que diz assim, que nós podemos dizer que o primeiro homicídio, o primeiro delito aconteceu no início desse mundo. Tanto os filhos de Adão e Eva foram tanto vítima, quanto também transgressores, ou podemos dizer assim, vítima e agente do primeiro homicídio nesse planeta. E dessa forma, então, nós podemos dizer que Deus deu a Caim o direito de defesa. Deus não acusou Caim de forma direta. Deus deu a ele o direito de defesa. Ou seja, perguntou onde está o seu irmão. Era uma pergunta simples e que Caim deveria dizer assim de forma assim direta, arrependendo-se ou confessando ou reconhecendo aquilo que ele havia feito. Então, por causa da expressão que ele disse, eu não sou babá do meu irmão, eu não sou o cuidador do meu irmão. Em outras palavras, Caim, ele queria dizer o seguinte, o Senhor está me perguntando uma coisa que o Senhor já sabe. Nas entrelinhas, Caim estava dizendo, o Senhor que sabe de tudo, o Senhor que é o guardião dos homens, o Senhor que rejeitou a minha oferta, o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor está me perguntando uma coisa que o Senhor já sabe. Então Caim foi assim boca dura, alguém que assim não teve a mínima assim reverência com o seu Criador, alguém que assim imaginava que ele era um semideus, alguém que poderia ser semelhante a Deus. O pensamento da serpente, o pensamento de Lúcifer, estava incorporado na expressão de Caim ao afrontar Deus. E então a pergunta número 4 da lição diz, por que Deus perguntou a Caim onde estava Abel? Qual o sentido dessa pergunta? E por que Abel disse que seria fugitivo sobre a terra? O texto bíblico de Gênesis 4, verso 9 diz assim, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra? E agora, por causa disso, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor Deus, é maior a minha maldade e eu vejo que não pode ser perdoada. Eis que hoje me lanças diante da tua face e por isso eu me esconderei da tua face, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me encontrar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, porém, qualquer que matar a Caim será 7 vezes castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nóden, no lado oriental do Éden. Então, para a pergunta, por que Deus perguntou para Caim onde estava Abel? E que significa a expressão, serei fugitivo na terra? Em resposta, quando Deus perguntou onde está o teu irmão, Deus sabia onde estava Abel. Deus só queria que Caim pensasse, refletisse no que ele havia feito, de maneira que ele pudesse confessar diante de Deus o ato criminoso que havia praticado. A expressão serei fugitivo na terra é que Caim sabia que ao não se arrepender
ele seria uma pessoa totalmente desprotegida do poder de Deus. E então ele seria morto em qualquer ocasião. Por isso que Deus, em sua graça, através de sua graça, Deus ainda concedeu sobre Caim um sinal, uma proteção especial. Esse é o Deus maravilhoso, que ama até mesmo aquele que erra, dando a chance dele retornar aos seus braços. Deus não acusou Caim, mas pretendia fazê-lo pensar em seu pecado, de maneira que ele pudesse assim refletir e estar pedindo perdão, o perdão que ele poderia oferecer em sacrifício diante do Senhor nos portais do Éden. Mas Caim não quis saber disso. Ele já havia rejeitado no seu coração o simbolismo da oferta pelo pecado. Por isso, Deus sabia que a expressão serei fugitivo na terra, você será amaldiçoado, iria ter uma reação da parte dele contra Caim. Caim colheu sobre si uma maldição que ele mesmo havia plantado. Naquele momento em que ele ofereceu o sacrifício de frutos da terra, ali Caim já havia rejeitado a Deus como seu Senhor, como o seu mandatário. Pergunta 5. Por que Caim disse, eu da tua face me esconderei? É possível se esconder da face de Deus? Resposta está em Gênesis 4,14. E eis que hoje me lanças assim da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, para a pergunta, por que Caim usou a expressão da tua face me esconderei? O que significa isso? Resposta, Caim sabia que sem arrependimento o pecado iria separá-lo de Deus para sempre. Por isso ele teve medo de ser morto por qualquer pessoa, sem a proteção divina. E Deus, em sua bondade, ainda concedeu a ele um sinal que a Bíblia não especifica que sinal foi esse, mas era um sinal que, pela graça de Deus, protegeria Caim de ser morto por qualquer pessoa. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 54, ela escreveu o seguinte: Caim e Abel representam as duas classes de pessoas nesse mundo, os justos e os ímpios. Os crentes e os incrédulos estão representados em Caim e Abel, que deveriam existir desde a queda do homem até a segunda vinda de Jesus Cristo. O assassínio de Abel por seu irmão Caim representa os ímpios que terão inveja dos justos e perseguirão os justos e os arrastarão até a morte, porque o proceder dos justos assim condena a conduta pecaminosa dos ímpios. Por isso, eles irão tentar matar os justos para apagar o modelo, o parâmetro, a condenação dos seus atos maus. Queridos, certa vez um pombo, estava ciscando no meio do lixo e de repente uma fita plástica se enroscou na patinha daquele pombinho. E aquele pombinho então tentou voar e com dificuldade levantou o voo e ficou em cima de um sobrado. Ele tentou voar de um lugar para outro, mas aquela fita plástica pesada impedia o voo daquele pombo, até que ele pousou em cima de uma antena. E aquele plástico, com o vento, se enrolou na antena. O pombo tentou levantar voo, mas foi retido pela fita plástica presa em sua pata. Ele ficou dependurado, se debateu durante muitos dias. Um homem que assistia a tudo viu a agonia do pombo sobre o telhado, até que o pombo parou de se mexer e agora, escreveu aquele homem, é apenas um esqueleto seco ali pendurado na antena. Aquele homem que via tudo isso era um crente. Ele disse, sabe o que isso me fez pensar? Que muitas vezes nós ciscamos no lixo do pecado. E muita coisa ruim pode ficar presa em nossos pés. E nós podemos morrer dependurado em algum local desta vida. Como Caim assim fez ao ciscar no lixo do seu pecado, da sua justiça própria. Ele acabou enroscando o seu pé e o diabo matou Caim espiritualmente. E ele então foi embora da presença do Senhor para nunca mais voltar. Caim deixou um legado de desobediência. Infelizmente, era considerado o filho da promessa, o restaurador. Mas na verdade se tornou a pior frustração de Adão e Eva.
Deus abençoe, que possamos entender que não podemos afrontar a Deus e quando Deus perguntar o que é que você está fazendo, onde você está, onde está o seu irmão, nossas respostas devem ser diretas e com humildade diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Livra-nos, Senhor, dessa soberba que Caim apresentou diante do Senhor. Ajuda-nos a ter humildade, que o Espírito Santo sempre fale conosco para que nós possamos confessar nossos pecados diante do Senhor. Obrigado porque a sua graça nos alcança, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma quarta-feira abençoada. Um beijo no seu coração. Foi muito bom estar com você nessa quarta-feira falando da palavra do Senhor. Fica com Deus.